O gerente cortou minhas horas? Vou te deixar com um funcionário a menos. TLDR. Meu chefe começou a cortar minhas horas sem avisar, então arrumei um emprego muito melhor em 1 semana e meia e vendi mais assinaturas do que nunca na minha última semana. Ela ficou pé da vida. Essa não é uma história de vingança, mas pra mim, me orgulho de mim mesma. Eu trabalhava na recepção de uma pequena empresa em um emprego de vendas, vendendo assinaturas para clientes. Eu tinha sido consistentemente uma das melhores vendedoras lá por um ano inteiro. Tínhamos apenas 4 outras meninas que trabalhavam na recepção comigo. É importante notar que em um mês, eles começaram a implementar regras muito rígidas que nunca tiveram quando eu comecei. Eu tinha dito especificamente ao meu chefe que tiraria um tempo da escola para trabalhar naquele emprego, 30 horas por semana. Tudo estava ótimo no primeiro mês, pois tirei um tempo da escola e estava ganhando o dinheiro que precisava. As vendas foram difíceis para todos naquele mês, e apenas uma pessoa ficou acima de 15% de conversão, mas todo vendedor sabe que às vezes isso acontece e não deve levar muito pro lado pessoal. Percebi no início do mês passado que minhas horas foram completamente cortadas para apenas 15 horas por semana, sem nenhuma comunicação sobre o porquê. 15 horas por semana, ganhando menos do que o salário mínimo na maioria dos estados, foi, como você pode imaginar, um susto, e imediatamente entrei em contato com meu chefe para ver se havia turnos extras que eu pudesse fazer. Lembre-se que no ano passado, ninguém mais queria trabalhar aos domingos. Eu era a única pessoa que trabalhava aos domingos por um ano inteiro. Meu chefe entrou em contato comigo e me disse que eles estavam implementando essa nova política, em que se você ficasse abaixo de 15% de taxa de conversão em um mês, agora estaria em período de experiência, perderia turnos priorizados e correria o risco de perder seu cargo após 2 meses. O que é importante notar que eles não estavam em posição de demitir nenhum funcionário, pois mal podíamos cobrir uma pessoa por turno como estava. Isso foi, sem dúvida, para assustar a recepção a se esforçar mais, porque a empresa não estava indo bem e, em vez de encontrar uma maneira de ter mais sucesso em fazer as pessoas se inscreverem, eles iam punir a recepção por sempre fazer o que eles haviam pedido de nós o tempo todo. Eles tinham na cabeça que cada pessoa que entrava naquela porta podia pagar uma assinatura de $100 por mês. Eles também eram muito rigorosos, com algumas maneiras super suspeitas de fazer as pessoas se inscreverem, como nos encorajar a mentir descaradamente para o cliente que tínhamos família na área de onde eles eram, para criar uma conexão pessoal. Também fomos forçados a discutir com eles pelo menos 3 mais vezes se eles dissessem não. Meu chefe estava falando sobre tornar maquiagem e unhas obrigatórias para nós. Fomos obrigados a tirar fotos em nossos iPads de trabalho, dos nossos telefones, na parte de trás, e a assinar uma coisa a cada turno dizendo que nunca tínhamos tocado neles. Mas eu nunca vi os amigos do meu chefe entregarem seus telefones uma vez. Havia tantas outras pequenas coisas que começaram a tornar esse trabalho tão tóxico. Tive uma reunião com meu chefe e ela me disse que não tinha absolutamente nada que ela pudesse fazer sobre me adicionar em novas horas. Perguntei se poderíamos fazer turnos priorizados baseado em nossa média geral e não nossa média mensal, porque a minha média do mês anterior foi a mais alta do grupo. Ela mentiu pra mim e disse que não tinha acesso a esses números, mas eu sei que isso não é verdade, porque encontrei há muito tempo uma maneira de ver isso no meu portal do InFuncionário. Comecei a chorar quando ela me disse para apenas me concentrar nos clientes, porque em um ano lá, senti que eu sempre estive focada nos clientes, fazendo a maior parte da lista de tarefas, enquanto meu chefe e colega de trabalho mostravam um ao outro TikToks e eu sempre vendia os vales presentes com mais frequência, sem reconhecimento. Eu tava tão incrivelmente de saco cheio. Meu chefe prometeu que me daria as horas de volta em outubro, mas foi uma promessa vazia. Ela me disse para não ficar muito estressada em vender assinaturas com isso, o que é hilário, porque você tá me dizendo que meu emprego tá em risco, baseado em se eu consigo que alguém, de qualquer idade, emprego ou formação, se inscreva numa assinatura de $100 por mês. É claro que eu vou ficar estressada. Deixei minha raiva me impulsionar a procurar uma posição em outro lugar. Me candidatei a talvez 75 vagas, porque eu só queria sair dali o mais rápido possível. Um dos meus amigos viu isso e me conseguiu uma entrevista para uma vaga que pagava muito mais, podia me colocar em tempo integral e tinha um chefe e uma equipe de atendimento ao cliente incríveis. Tive uma entrevista com eles dentro de uma semana da minha reunião com meu chefe. Arrasei na primeira entrevista, fui convidada para uma segunda entrevista, onde me disseram que conseguia a vaga e me disseram que eu poderia começar na semana que vem. Assinei a oferta e imediatamente fui pro meu outro emprego para dizer ao meu chefe que eu estava pedindo demissão e meu último dia seria na semana que vem. Aparentemente, isso a deixou louca. Não só eu encontrei alguma coisa melhor por causa da política estúpida deles e, coincidentemente, estaria dando mais horas para os meus colegas de trabalho, como eu vendi mais assinaturas do que nunca naquela semana, porque eu estava de tão bom humor por estar saindo. A expressão no rosto dela foi hilária. Nos dizem que ela não conseguia que meus colegas de trabalho assumissem meus turnos de domingo, ela teria que, again, eu era a única a fazer domingos por um ano inteiro, meu chefe ficar estressada porque eu não disse a ela que estava procurando outro emprego. Por que eu diria, se você tá me tratando assim? Enfim, eu tô começando meu novo cargo amanhã e eu tô incrivelmente feliz por estar trabalhando com uma equipe que já fez tanto pra me fazer sentir valorizada do que aquele emprego jamais fez. Desculpe se isso é tão longo, foi mais um desabafo pra mim do que qualquer outra coisa, mas eu tô muito orgulhosa de mim mesma por ter trabalhado tanto pra sair daquela situação em vez de apenas aceitar a merda.